Olá pessoal, Vitório Aquino aqui. Então nesta aula nós iremos ver alguns conceitos, categorias da geografia que são trabalhados no sexto ano e que são importantes para darmos continuidade às nossas aulas, aos conteúdos no sétimo ano. Então nesta aula nós iremos falar sobre os fundamentos da geografia. Então iremos ver o conceito de geografia, de espaço geográfico, paisagem e lugar. E os objetivos dessa aula é justamente compreender esses conceitos e a importância de cada um deles, como ele pode ser aplicado, como podemos compreender ele na nossa vida. Então, a geografia é a ciência que estuda tanto os fenômenos naturais, como a ação do ser humano no espaço geográfico e sua ação na sociedade. Tá? Então, ela busca entender como esses fenômenos naturais acontecem, e com a ação do ser humano, ela pode modificar o espaço e pode modificar as relações da sociedade. Então essa ciência ela busca compreender a composição do espaço geográfico, analisando a interação entre sociedade e a natureza. Ou seja, a geografia é tudo que está ao nosso redor. Esse espaço geográfico, a paisagem e o lugar que nós iremos falar pouco adiante. Então aí o nosso objetivo, o objetivo da geografia é compreender como se deu o processo de formação, de transformação desse espaço a partir da interação do ser humano e da natureza. E espaço geográfico, que seria? É o conjunto integrado de paisagens resultantes de fenômenos naturais e da ação do ser humano ao longo do tempo. Então o espaço que nós habitamos, esse espaço ele foi modificado tanto por fenômenos naturais como também pela ação do homem, do ser humano. E ele é composto por elementos naturais, culturais e invisíveis. Então, elementos culturais são as construções, as ações humanas sobre esse espaço. Já os elementos naturais são as praias, as regiões das florestas, as regiões desertas, que compõem esse espaço, esses elementos naturais. Já os elementos invisíveis são as relações que acontecem nesse espaço, como, por exemplo, amizade, confiança, que se dão nesse espaço geográfico. Aí nós temos uma imagem que representa o que é esse espaço geográfico, que é a interação desses elementos. Eles precisam estar interagindo, como por exemplo a questão do espaço natural, de elementos culturais e de elementos invisíveis, como também tem aí a questão da amizade, mas também tem a questão da poluição sonora, que é invisível, mas faz parte do nosso espaço, né? Nós vivenciamos essas ações, esses elementos invisíveis no espaço em que habitamos. E a paisagem, o que seria? Paisagem é o conjunto dos elementos naturais e culturais que podem ser vistos e percebidos em um local, tá? Então, para ser paisagem, a gente precisa conseguir visualizar. É o que está ao alcance dos nossos olhos. Nós temos aí uma imagem que mostra Goianinha, né, vista do alto, onde nós podemos ver a paisagem da cidade. E aí nós vemos a paisagem tanto com elementos culturais como também com elementos naturais, que é as duas composições que podem ser feita a paisagem, né? Ela pode ter elementos naturais e elementos culturais. Como elementos naturais, nós temos, como já falei também, praias, desertos, etc. Mas mesmo sendo paisagem natural, na qual o homem ainda não transformou essa paisagem, não modificou essa paisagem, ela pode sofrer a intervenção do homem, do ser humano, indiretamente, pois quando, por exemplo, se deixa lixo na praia, né, quando a maré enche e volta a carregar esse lixo, ele pode ser levado para áreas distantes que não tiveram a intervenção do ser humano diretamente, mas que indiretamente irá afetar aquela região, aquela paisagem natural. E vai afetar ali a dinâmica ambiental daquela área natural. Já a paisagem humanizada,
que pode ser chamada também de cultural ou antrópica, né, que se refere às ações do ser humano sobre determinado espaço, elas são essas paisagens que foram modificadas pelo ser humano. Então, a paisagem ela revela a realidade do espaço em um determinado momento. Então, quando nós vemos uma paisagem, nós estamos vendo o resultado do processo de construção do espaço. Essa paisagem ela passou por um processo de transformação, como nós podemos ver nessa imagem. Nós temos as transformações da paisagem realizadas pela ação humana, que aí esse estádio é o antigo estádio do Machadão e Machadinho, quando foram construídos, e depois a sua demolição e a construção do Arena das Dunas, ou seja, todo o processo de transformação da paisagem. Nós também temos as ações das transformações da paisagem pela ação natural, como a ação das águas, a ação dos ventos, a ação vulcânica. A ação das águas e a ação dos ventos é um processo mais lento de transformação. Já a ação vulcânica é um processo em que nós conseguimos observar rapidamente as transformações causadas por essa ação. Por fim, nós iremos trabalhar agora o lugar, o conceito de lugar, que é uma porção ou parte do espaço onde vivemos no nosso dia a dia. Então, nossa casa, nossa escola, nosso bairro, são partes onde vivemos no nosso dia a dia, numa interação em que nós influenciamos e transformamos a paisagem e com ela estabelecemos vínculos. Tá? Então, para ser um lugar, nós precisamos ter vínculo com ele, estar ligado de alguma forma, ter uma relação afetiva com esse lugar. Então, o lugar são os lugares que nos são familiares, que fazem parte da nossa vida, nos dão uma identidade própria, ou seja, ele tem importância e significado para nós e nos permite estabelecer relações com lugares diferentes do resto do mundo. Tá? Então, o lugar é essa parte do espaço em que nós estabelecemos alguma relação de vínculo, que nós estabelecemos alguma relação afetiva com ele, com esse espaço, que nós chamamos de lugar. E aí nós temos o exemplo de 3 lugares diferentes, onde os grupos humanos estão estabelecendo vínculos com eles. Aí então temos uma praça em Minas Gerais e temos 2 imagens que mostram crianças brincando nos espaços, nos lugares que elas ocupam, que elas interagem com eles, que para elas são familiares e que dão identidade a ela, como essas crianças brincando numa aldeia indígena e as crianças brincando na Índia, né, jogando futebol na Índia. São lugares que lhes são familiares e que lhes dão identidade. Então é isso, pessoal, as referências, né? Essa aula foi preparada a partir dessa pesquisa que eu realizei. E muito obrigado e até a próxima.